Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à segunda semana de pesquisa Hyperlab. E hoje é o segundo dia, né? Temos na programação de hoje a palestra Interfaces Internacionais, Iconografia, Patrimônio Histórico e Vivências Plurais do Design pelo Mundo, com o professor Joatan Prais Dutra, mais conhecido como Johnny Dutra. O Johnny Dutra é ex-aluno, né, da UFSC no curso de História, e direcionou sua carreira para a área de design e interfaces digitais, fez 2 mestrados na Alemanha, em produção multimídia e mídia digital, e atualmente faz doutorado de interface design na Bauhaus University, em Weimar. O Johnny também é professor da De Montfort University, do Reino Unido, e atua lá no programa de produção de mídia, sendo titular das cadeiras de mídias sociais. Então, aí um ótimo currículo, né, muita experiência para compartilhar com a gente. Então, Johnny, por favor, conte-nos, né, as suas vivências em design nesses países na Europa. Bom, quer dizer, boa tarde para todos. Eu estou com uma satisfação bem grande de estar aqui hoje, por 2 razões. Primeiro, que eu sou ex-aluno da UFSC, e a segunda é que eu sou manezinho da Carvoeira. Então, eu cresci do lado da UFSC, brincava de bicicleta quando era criança. Então, para mim, estou bem feliz em participar desse momento. E hoje vou fazer uma apresentação, vou falar um pouco de projetos e também de possibilidades de estudo no exterior, que caminhos você pode seguir. E, no final, vou falar um pouco de iconografia também. Então, segue a apresentação. Então, aqui... eu quero só também pedir desculpa para vocês, que faz tempo que eu não escrevo, meu teclado não é em português, eu também não estou familiar com a nova ortografia portuguesa, então, se tiver alguns erros, por favor, desconsiderem. Ou então, às vezes, tem algumas traduções extremamente literais. Aqui nessa primeira tela tem os meus contatos, mas eu vou repetir ela no final. Então, mas o que é importante dizer é que vai ser uma conversa sobre interfaces relacionadas a patrimônio histórico e também sobre iconografia e como o design vai mudando de acordo com diferentes países, diferentes contextos. Mas primeiro eu gostaria de só falar rapidinho sobre a minha universidade. Eu sou docente na Universidade da De Montfort University em Leicester, aqui no Reino Unido, ao mesmo tempo que eu sou doutorando na Bauhaus University em Weimar, na Alemanha. Sobre a De Montfort University. Ela é uma universidade, para os padrões britânicos, é considerada nova, ela tem 150 anos, e ela é em Leicester, que é na parte central do país, ou seja, é 1 hora, mais ou menos, de Londres de trem, tem cerca de 26 mil alunos, e o que é importante dizer é que ela começou, na verdade, com uma escola de artes. Esse foi o núcleo da De Montfort University. Então, a arte e o design ela é muito valorizada dentro do campus. E tem 4 universidades, faculdades, mas eu só vou falar de 2 que são mais relevantes para o pessoal do design aí do Brasil, que é a Faculdade de Artes, Designs e Humanas, principalmente na Escola de Arte, Design e Arquitetura, onde tem cursos de design gráfico, design crafts, design de produto, também arquitetura e também mestrados em digital design, design e inovação. O que eu percebo é que é muito relacionado ao mercado de trabalho, então, às vezes, é o design envolvido com negócios, você vê uma pegada mais prática que tem também. Mas eu não sou dessa faculdade, na verdade, eu sou da Faculdade de Computação, Engenharia e Mídia, mas também a parte de mídia, ela tem uma parte criativa bem forte, principalmente quando a gente considera a parte que eu faço parte, que é a Leicester Media School. Então, tem programas como Media Production, que é que eu faço parte, também tem Game Art, que é como tu criar personagens, criar storytelling, e Graphic Design, design gráfico aqui é bem forte, tem muita satisfação nos rankings dos alunos, também animação, ou seja, ela também tem uma parte criativa bem forte. E na parte de pós-graduação, tem um mestrado que eu dou destaque aqui, é de Creative Technologies, que é mais sobre realidade aumentada, virtual reality,
Então, também é muito de pesquisa. Então, é um mestrado que você pode fazer o seu próprio projeto dentro, que é uma coisa que às vezes não acontece. Às vezes os mestrados não precisa fazer um projeto para entrar no mestrado. Tu participa do mestrado e dentro dele tu desenvolve o teu projeto. Então, sobre a minha jornada acadêmica, às vezes as pessoas ficam curiosas de saber como eu fui da história até a mídia. Ela envolve, a maioria da parte eu desenvolvi na Alemanha, eu fiz 2 mestrados lá, um em Media Production e outro em Digital Media. Daí foi quando eu comecei também a lecionar na Bauhaus, onde eu estou fazendo doutorado, e depois eu vim aqui para o Reino Unido, comecei como docente assistente em Derby, que é onde eu moro, que por acaso é a mesma palavra que se usa no Brasil, quando tens um clássico de futebol, tu fala o derby, se usa também no mesmo contexto aqui, mas se pronuncia Derby. E agora também trabalho na Montfort University em Leicester. Mas também eu não só fiquei atrelado a esse tipo de programas, uma coisa que às vezes os mestrados, os doutorados abrem muita possibilidade para fazer projetos em paralelo. Então eu acabei participando de projetos mais interdisciplinares, como lidando com espaço midiático para o público, jogos para cidades, tecnologia de informação e comunicação para turismo sustentável, smart cities e augmented reality, que eu vou falar depois aqui. E isso também gera uma boa conexão acadêmica em vários projetos que vai lidando, e acabei indo para as Américas, Europa e também até o Oriente Médio, mas eu vou falar como isso aconteceu e como isso se dá aqui. Mas também uma outra parte que eu trabalho e que eu gosto bastante é de recrutamento acadêmico. As universidades aqui no Reino Unido, elas são bem voltadas para fazer negócios, para fazer programas, parcerias, e a China, por exemplo, é um grande mercado, pelo menos para que o Reino Unido tem várias universidades aqui que está abrindo sucursais lá, ou está apoiando cursos, também Oriente Médio, Dubai, e aí estamos falando Tailândia, Malásia, então, e também um pouco América do Sul, mas é bem forte o mercado asiático para o ensino. Até aqui nessa foto, você olha na frente sem meu bigode branco. Então, mas uma outra coisa também que é bem diferente, o enfoque acadêmico, tanto na Alemanha quanto no Reino Unido, ela é mais voltada à praticidade, é mais voltada para o mercado de trabalho. Claro, tem universidades que são bem voltadas para pesquisa, mas, no geral, elas são mais voltadas à praticidade. Claro, tu também ensina em embasamento teórico, também as diretrizes oficiais, mas a empregabilidade é um fator muito importante aqui no Reino Unido. Por exemplo, tu vê sempre os rankings das universidades, tu acha que o ranking é de pesquisa. Pesquisa é apenas um fator nesse ranking. A empregabilidade também é um fator muito importante. Por exemplo, a de Montfort, ou a DMU, como a gente chama aqui, ela tem 97,3% de empregabilidade, ou seja, todo mundo que se forma na universidade, em 6 meses, está trabalhando na área, não é trabalhando numa pizzaria. Então, é um ranking que a gente tem muito orgulho de falar. Geralmente, a média nacional é 93%. Então, e também outro fator que é muito importante no ranking é a satisfação dos alunos. Ou seja, então, tu tens também que criar o conteúdo de maneira que o aluno também fique feliz com ele. Então, são os rankings que tem que lidar o tempo todo, que, por exemplo, na Alemanha não existe. Na Alemanha é bem separada a relação professor e aluno, e aqui no Reino Unido eu acho muito mais calorosa em relação a isso. E com essa ideia de lidar com o mercado, ter a praticidade, transformar os projetos em formas mais tangíveis. Por exemplo, na Alemanha, na Bauhaus, eu dava aulas de interface design. Então, os alunos sempre botavam um problema para eles, eles tinham que criar apps lidando com essa situação, no caso, como criar um guia cultural, lidando com a cidade, com o espaço público. São uns exemplos. E eu estou bem feliz que esse ano eu voltei para essa linha aqui na De Montfort, que eu estou também trabalhando com os alunos sobre criarem serviços para sociedades no formato de apps. Bom, sobre pesquisa, como mencionei antes, hoje eu vou ficar falando mais ou menos da minha carreira, mas não quero ficar só falando de mim, não faz muito sentido isso, mas quais são as lições que se tira de cada situação e o que pode servir de
inspiração ou alguma informação útil para quem quiser estudar fora do Brasil, por exemplo. Então, eu comecei como bacharelado em licenciatura em História, aí na UFSC, o que eu achei bem legal, mas ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar, a estudar História, eu comecei a trabalhar já como web designer e graphic designer. Eu comecei a trabalhar no CTAI, no Senai, que fica ali na SC 401, que eu acho que hoje só se chama Faculdade Senai, eu acho que já mudou o nome, e também depois em empresas de software, criando ícones para aplicações. Então, na verdade, eu nunca me visualizei trabalhando com história, mas eu fazia apenas por prazer, que eu gostava de estudar história. Também estudar história da arte. Então, eu comecei também a trazer isso para dentro do curso. Por exemplo, aqui eu estou falando anos 90, e já fazia, por exemplo, aplicativos multimídia usando Flash. No caso a gente fez um trabalho de grupo para o Museu Histórico de Santa Catarina, o Cruz de Souza, que, por acaso, nesse trabalho, eu estava trabalhando junto com uma pessoa que é candidata a prefeito em Palhoça, o Rangel Medeiros, pelo PSOL, foi meu colega de trabalho nesse aplicativo do Museu Histórico de Santa Catarina. Mas também fiz sobre história da arte, então sempre usando tecnologia para trazer dentro das humanas. E com isso começou a ficar a fazer essa transição baseada no meu portfólio profissional, que é o que lida como eu usei isso para, então, fazer um mestrado na Alemanha. Para quem quer pensar isso da fora, tem algumas coisas que tem que levar em consideração. Por exemplo, mesmo dentro da Europa, da União Europeia, tem diferentes valores, cada país cobra uma taxa diferente. Por exemplo, aqui a tela da esquerda, tem quanto custa mais ou menos o ensino superior, aqui de graduação. Por exemplo, o Reino Unido, mais de 9 mil euros por ano. Mas, por exemplo, a Alemanha fica de 1 a 100 euros por semestre. Então, tem países que são bem mais baratos, outros mais caros. Mas, por exemplo, ali tu vê aqui o Reino Unido no mapa, em cima está a Escócia, que está dizendo que é gratuito. Mas, daí vai para o segundo mapa aqui da direita. Por exemplo, tu vê que alguns países também têm uma taxa diferente para quem é cidadão e para quem é estrangeiro. Então, a Escócia é de graça para quem é escocês, mas para quem é brasileiro vai ter que pagar mais. Só, por exemplo, aqui na Inglaterra é 9 mil libras, mais ou menos, a anuidade de graduação, e para quem não é europeu, já vira 12 mil libras. Então, é um valor muito alto. Então, analisando isso aqui, esses dois mapas, por exemplo, tu pensa, eu quero ver o país que cobra baixo e país que não cobra a mais só porque não é europeu. Então, se tu ver esse mapa, tu vai vendo que, tipo, a Alemanha, a República Tcheca, a França, então, uma situação mais legal ali, a Noruega, mas a Noruega é um país muito caro para viver. Então, também tem que pensar numa realidade que não existe, quer dizer, existem muito poucas bolsas para mestrado. Então, para quem quer fazer um mestrado, tu tens que levar em consideração que talvez não tenha essa bolsa. Então, tem que pensar também a cidade que tu vai morar, o tamanho dela. Por exemplo, se é para trabalhar, as cidades maiores são melhores. Por exemplo, na Alemanha, tu vai para Berlim, tu vai para Hamburgo. São cidades que têm mais chance de tu poder trabalhar só falando em inglês. E cidades pequenas têm um custo de vida menor, mas também às vezes vai ter que falar o idioma local. Então, são coisas que tem que se levar em consideração na hora de escolher um mestrado. E também tem mestrados em inglês em vários países. Os 2 mestrados que eu fiz na Alemanha, eles eram lecionados em inglês, porque eles querem atrair alunos estrangeiros. Na Holanda também tem, na França acredito que tenha, então na Escandinávia com certeza. Então tem vários países que oferecem mestrados em inglês. Às vezes eles usam o nome de International Master, ou às vezes só mestrado, às vezes tu procura e tu acha um mestrado de graça em inglês. Então são coisas para se levar em consideração. Não só para o mestrado, mas também para o doutorado. Pensando que se não conseguir a bolsa, se tu quiser estudar, por exemplo, na Alemanha é de graça o ensino. Tu pode fazer um mestrado e um doutorado de graça lá. Mas então tem que pensar como é que tu vai viver, como é que tu vai ter esse custo de vida. E uma outra dica de ouro que eu dou é não se limita a uma só instituição. Aplica o máximo que der. E daí, de repente, tu tens um poder de escolha melhor. Quando eu apliquei para o mestrado, eu comecei a aplicar na Holanda, apliquei na Suécia, apliquei na Alemanha em vários lugares. E no final até eu passei em 2 lugares. Só que daí, no final, eu escolhi eu escolhi Kiel, porque é praia. Eu, como manezinho da ilha, eu queria ficar na praia, embora é o mar Báltico, super gelado, ainda contava como praia.
e eu fui lá fazer meu mestrado em produção multimídia, ou seja, apesar de ter estudado humanas na graduação, isso não foi um empecilho. Aqui na Europa, geralmente tem muita flexibilidade, tu pode mudar de área, só às vezes eles pedem para tu mostrar um portfólio. Então, para quem quer fazer, de repente, um mestrado em uma outra área, tem essa flexibilização aqui, que é bem fácil. Então, coisas para se ter em mente quando pensar em estudar fora. Em que eu fiz algumas cadeiras, tinha mais liberdade de escolher as cadeiras que tu queria também, e eu acabei fazendo a minha dissertação, um projeto estudando interface para e-learning em parceria com a Universidade de Ottawa, no Canadá. Mas o que é mais importante aí foi meu segundo mestrado, porque é de graça, eu fui lá, fiz outro mestrado. E aqui, só um parênteses aqui, eu não tive nenhuma bolsa nesses mestrados. Eu trabalhava em bar, eu me virava como dava, que era uma cidade barata, Bremen também era uma cidade relativamente barata, então tu vai se virando, eu tinha clientes no Brasil, então foi assim que foi fazendo. Mas Bremen, o que era legal desse programa é que eram 4 universidades dando o mesmo mestrado, que eu acho uma ideia muito legal, que eram a Universidade de Bremen, a Universidade de Ciências Aplicadas de Bremerhaven, e a Universidade de Artes de Bremen. Então, cada universidade tinha o seu próprio projeto dentro do mestrado, um projeto coletivo, e as cadeiras daí tu podia fazer em qualquer uma das 4 universidades. Então, cada um tinha um jeito de fazer um currículo próprio para si, o que é bem legal. E no meu projeto eu trabalhei com jogos usando a cidade. Bremen é uma cidade medieval, tem um estilo gótico, bem interessante. E então a gente desenvolveu um jogo para Android usando a cidade como palco para um jogo de Scavenger Hunter. Nossa, esqueci como é que se fala agora. De caça-tesouros na cidade. E aqui tu pensa, tá, é um jogo normal, mas a gente está falando de 2008. A gente está falando aqui do primeiro Android que existiu, que era esse que eu estou mostrando aqui na tela, que é esse HTC Dream, que um detalhe curioso desse aparelho, se vocês verem ali na tela, tem um botãozinho de home, outro botãozinho de voltar, e no meio era uma bolinha que se funcionava como mouse. Tipo, se for pensar hoje em dia, é extremamente ridículo isso, até também tem um teclado físico. Ou seja, pensando no design do produto aqui, tu vê que esse aparelho era uma transição dos antigos telefones para os smartphones. Depois, claro, para que vai ter essa grossura para ter um teclado que faz na tela? Mas coisas, detalhes que aparecem. E esse jogo, na verdade, ele era uma plataforma online que tu podia fazer o teu próprio jogo, tu podia montar teus próprios quebra-cabeças e enigmas, tu podia customizar o mapa. E, de novo, estou falando de 12 anos atrás. Então, na verdade, era um jogo bem legal para a época. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei que era um curso que tu podia direcionar mais de acordo com as cadeiras, eu comecei a pesquisar mais sobre mídia digital e espaços urbanos. Seja como o celular, que era um jogo, do jeito que tu interage com o espaço público, usando uma tela de celular, mas também como aparece a mídia no espaço urbano. E na minha segunda dissertação, daí eu fiz sobre espaços urbanos, mídia digital em espaços urbanos, que eu pesquisei 3 cidades diferentes, uma grande, uma média e pequena, e vendo numa certa área limitada o que aparecia de mídia digital para os usuários. E, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, poderiam ser mais passivo ou ativo, diferentes formas de interação. Aqui, outra curiosidade aqui, essa foto maior, acho que aparece meu mouse aqui, não. É uma cabine telefônica, também outro exemplo de futuro que não existiu. Eles pensavam que o futuro seriam telefones com essa tela touchscreen, para tu poder conectar com ela, usar. Mas pensa bem hoje em dia, tirando o contexto do Covid, imagina todo mundo tocando nessa tela ali, super nojento ali, um monte de bactéria, até o próprio telefone, todo mundo botando a boca. Quer dizer, é uma coisa que hoje em dia as pessoas já não usam mais. Às vezes, quando eu mostro isso para meus alunos, eu falo, alguém aqui usa um telefone? E às vezes aparece um perdido que fala, eu uso. E eu pergunto, por que, cara, tu faz isso? Meu celular acabou, eu tive que usar um telefone. Mas é um exemplo de como um pessoal projetou o futuro para usos de telefone público e, de repente, é um futuro que não existiu, porque hoje em dia é bem acessível tu ter um celular e para que tu vai usar isso?
Só coisa. Mas uma coisa curiosa desse... Eu não quero muito me alongar nesse projeto, mas é que eu usei um sistema. Então, quando faz uma pesquisa, também é bem importante a replicabilidade dela. Ou seja, tu seta os teus parâmetros, tu seta como tu vai fazer, e se outra pessoa usar a mesma fórmula que tu, tem que ter um resultado parecido. Então, daí eu usei isso, eu usei a prefeitura, que na Alemanha a prefeitura é uma peça muito importante nas cidades. Então, usei a prefeitura e fiz um círculo de 50 metros de raio em volta da prefeitura como centro, andei por todas essas ruas, mapeando as mídias digitais. E foi interessante achar que ela tem uma relação direta com a densidade populacional, não com a população absoluta, mas com a densidade era o mesmo valores que tu ia encontrando de mídias digitais em espaço público. Mas vamos agora trocar para o doutorado. Então, eu terminei esse mestrado. Claro, a nota é muito importante, principalmente em países como a Alemanha, o Reino Unido, tu tens que ter uma boa participação, ou, vamos dizer, acima de 8, equivalente a 8 no Brasil, para mostrar que tu é um bom aluno, que é um bom pesquisador. Então, tem 2 tipos de doutorados, no geral. Claro que tem outros tipos, tem doutorados em empresas, tal, mas, no geral, tem esse doutorado individual, que, na verdade, é a maioria, que é diferente do Brasil. Aqui, normalmente, tu entra direto com o professor, tu acha uma linha de pesquisa que está interessado, uma instituição que talvez tenha um grupo de pesquisa nessa área, tu contata o professor e pergunta se ele aceita um aluno de doutorado, e ele te aceita ou não. Tipo, é bem... Claro, tem que passar pelo um comitê de PhD, mas é bem simples, assim, no sentido de... É mais direto, às vezes não tem as vagas fixas, não é tipo, olha, aqui na Demon-Fort a gente tem X vagas de doutorado. Não é assim que funciona. Mas também tem o doutorado estruturado, que é como também é no Brasil, que a gente tem um programa, tu vai participar, fazer aula, trabalhos. Também é bem legal. Eu senti muita falta disso quando eu estava fazendo meu doutorado em Weimar. Que, claro, também conta com uma pesquisa sozinha e tal, mas geralmente tem vagas, é diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é bom ter isso em mente quando tu vai procurar um doutorado, que às vezes não vai ter vaga do doutorado, não vai ter, tu vai procurar uma pesquisa e contratar as pessoas e tu vai. Agora, como é que funciona a questão do financiamento nesse caso? Claro, isso aqui é um lugar comum dizer isso, todo mundo sabe do Brasil, que tem que procurar o CNPq e a CAPES, é o teu primeiro passo. Mas esse governo atual cortou todos fundos enormes em educação, então fica difícil, né? Já teve um momento de vacas gordas. Por exemplo, só um exemplo aqui, quando na época que tinha o Ciência Sem Fronteira, a De Montfort, ela tinha um escritório só para Ciência Sem Fronteira dentro da universidade, porque era aluno vindo direto, e o pessoal já vê a oportunidade de negócio e já aceita, vai agariando o quanto pode. Então, imagina a época que isso existia, na época que chegava a ter um escritório dentro da universidade só para brasileiros com essa bolsa do governo. Daí eles me perguntaram, mas eles pararam de vir, o que aconteceu? Eu falei, mudou o governo, cortaram tudo, né, tal. Quem sabe um dia volte. Então, é uma realidade, mas ainda tem, claro, tem bolsa no CNPq, tem na CAPES, é um passo. Outro passo é procurar parcerias específicas com o Brasil, por exemplo, o British Council, tem um site que é britishcouncil.org.br, que fala de possibilidades de bolsas que tem lá dentro. O outro é a Alemanha, que tem o DAAD, que seria o equivalente ao CNPq CAPES. Então, tem o daad.org.br, também tem todos os programas, tu pode pesquisar programas de mestrado em inglês, tem várias coisas assim. E, claro, tem vários países, tem para o Canadá, Estados Unidos, só que eu, particularmente, eu só tenho conhecimento da Alemanha e do Reino Unido. Eu só posso falar desses 2 países, mas com certeza tem para outros. Então, por onde começar a procurar? Tem que procurar, às vezes, direto na instituição, como falei, procura o professor, daí vai dizer que se tem ou não. Às vezes tem financiamento relacionado a um projeto, ele ganhou um grande fundo para fazer uma pesquisa que inclui doutorandos, que inclui fazer workshops, um summer school, que eu vou falar disso mais na frente. Então, às vezes tem um dinheiro que é ocasional, é só num determinado momento.
Ou então, às vezes tem programas de financiamento no próprio país, cada país tem o seu, então também é outro jeito de tu achar dentro, às vezes não é através de parceria com o Brasil, mas através dentro do país, diretamente. E tem outros jeitos também, que às vezes são outros nomes, por exemplo, aqui no Reino Unido, tu pode achar o Postgraduate Teaching Assistant, que na verdade é um doutorado. Tu vai trabalhar de dar aula para um professor e fazendo teu doutorado junto, que é o PGTA. Então, às vezes são nomes que tu não sabe que existem, mas se tu procurar PGTA na área tal, talvez tu ache facas. Então, às vezes não está com o nome de doutorado. Até mesmo na Alemanha. Na Alemanha, o termo PhD é doutor em filosofia. Mas o que eu estou fazendo, por exemplo, é doutor em engenharia. Então, eles não usam PhD, eles usam Dr. Ing, no caso. Então, às vezes tem outros nomes cada país que vai diferente. Então, às vezes tu vê isso, tu acha que não é doutorado, mas é. E, claro, tem outras fontes não óbvias, que é tu contatar o professor de pesquisa que tu queira fazer, e talvez ele possa indicar outras fontes. Tem esse fundo ali, tu pode aplicar. Então, às vezes é uma conversa. E, de novo, não se prende a só uma instituição. Eu, por exemplo, quando eu estava aplicando doutorado, eu apliquei em mais de 20 lugares. E até, tipo, se dinheiro não é problema, pode vir para cá. Não, mas eu quero... Dinheiro não é um problema, eu preciso de financiamento. Não, então não. Então, às vezes as pessoas se prendem muito a um programa específico. E como o doutorado aqui é uma pesquisa individual, na verdade, tanto faz onde tu vai fazer. Claro, às vezes tu quer trabalhar com um professor, e tem um núcleo de pesquisa que é interessante, mas a minha dica de ouro, tanto para o mestrado como doutorado, é não se prende numa só opção. Aplicar é de graça, então tu aplica onde tu puder, e depois, se tu passar em mais de um, tu escolhe, senão, às vezes, tem surpresas boas. E outras fontes também, sites acadêmicos como researchgate.net, que é bem legal esse site, tu pode botar teus próprios artigos lá, tem uma conexão e eles sempre oferecem vagas para trabalho e para estudo. E no caso aqui do Reino Unido, por exemplo, tem um que é o jobsac.uk, que é só de empregos relacionado à academia, relacionado à universidade. Então, todo site que é .ac.uk é relacionado à universidade acadêmica. Então, lá também tu vai achar empregos de professor, mas também tu vai achar doutorado, pós-doc. É um bom site para o Reino Unido, no caso. E também redes sociais, como LinkedIn, ou até mesmo o Google. Às vezes, elas não aparecem ali. Quando eu pesquisei meu mestrado em Kiel, ele não aparecia no DAD. Eu achei por outro jeito, achei procurando na internet. Então, às vezes tem esses tipos de procuras. E, no final, eu consegui uma bolsa, e então eu fui para Weimar, na Bauhaus, na Universidade, Bauhaus University. A Weimar é uma cidade bem pequena, bem no centro da Alemanha, e ao mesmo mais, eu estou mostrando Berlim ali, porque, na verdade, no final eu estava morando em Berlim, e eu viajava, era 2 horas e meia de trem, então fazia o translado para Weimar para dar aula, e fazia minha pesquisa, mas eu morava em Berlim, que é uma cidade muito mais legal. Mas Weimar, meu trabalho, eu estou concluindo agora, eu já entreguei a tese. Outro fun fact sobre a Alemanha é que os professores, eles podem levar até 9 meses para ler a tua tese. Então, eles gostam de levar o seu tempo para ler. Então, eu já entreguei, já faz mais de 2 meses, o professor ainda nem tocou nela, estou esperando ele ler, para ver se ele dá ok, e sim eu poder marcar a defesa. Mas eu já acabei esse estudo na teoria. Então, é sobre patrimônio histórico e espaço público, especialmente lidando com patrimônio histórico da Unesco. Então, na verdade, minha tese fala sobre usabilidade, sobre cultural heritage, que na herança é patrimônio histórico, contexto no sistema de mobile, também turismo, usando celulares. E aqui, nesse estudo, eu selecionei cerca de 270 artigos que fazem base da minha pesquisa de estado da arte. E no jeito que o objetivo aqui é criar diretrizes, recomendações para novos apps que lidam com espaço público voltado para o turismo de patrimônio histórico. Só dando contexto sobre patrimônio histórico na Europa, em geral, é muito forte. Aqui os patrimônios da Unesco, por exemplo, aqui tu vê no mapa ali, bem concentrado na Europa, os pontos amarelos são patrimônio
cultural, os verdes são naturais, e às vezes tem uns que são mistos, e os vermelhos, na verdade, são os que estão em perigo de serem destruídos ou de perder o título. E pensando, claro, é bem focado na Europa, mas não é só na Europa. Por exemplo, o top 5 de patrimônio histórico da humanidade na Unesco em primeiro lugar é a Itália, o segundo é a China, depois vem a Espanha, a França e a Alemanha. Então a Alemanha é o quinto lugar, o que é bem importante, por isso que a Alemanha é um bom lugar para aplicar esse tipo de pesquisa. E claro, e a Alemanha também não só divide entre natural e cultural, mas eles fazem outras distinções, isso é o governo alemão que faz, o escritório de turismo nacional, que daí eles dividem em igrejas, castelos, herança industrial, no caso, fábricas, centros históricos, que é o caso de Weimar, e outros tipos de herança, patrimônio, que não cabe nessas outras classificações. E, então, tu vê apps que lidam só com patrimônio histórico na Alemanha, eu achei 29 aplicativos na época, e aqui eu estou falando de aplicativos dedicados, ou seja, aplicativos que são desenvolvidos especialmente para lidar com patrimônio histórico. E tem gente lidando com realidade virtual, ou então guia de áudio, então tem vários tipos de interações, então aqui eu fui pesquisando e vendo como eu podia traçar um padrão. E no final, o que aconteceu depois eu explico. E sobre os espaços históricos em Weimar, tem dois, na verdade são poucas cidades no mundo que existe mais de um patrimônio histórico da Unesco. E no caso, Weimar é um deles. Eles têm um que é a Bauhaus, que dispensa a apresentação. Vocês estudaram na cadeira de História e Evolução do Design. Então, são 3 prédios em Weimar. E o primeiro é a reitoria, que hoje é a faculdade também, é a reitoria e também a faculdade de arquitetura, que é esse que está à esquerda do vídeo. E à direita, tu vê essa construção. Claro que Bauhaus é bem famoso pelo design industrial, do jeito que começou a fazer em massa produtos de design, mas também é bem famoso pela arquitetura. E essa construção à direita aqui foi a primeira construção Bauhaus do mundo. E se tu olhar assim, parece normal, né? Parece ser só uma laje com um vidrinho ali em cima, mas a gente está falando que tipo, Weimar é bem estilo barroco, neoclássico, então tu fazer uma coisa em linhas retas foi uma quebra de paradigma enorme na época. E é só um museu dessa casa, mas tem gente do mundo inteiro para visitar. Mas, por incrível que pareça, a Bauhaus não é o mais importante de Weimar em termos de turismo, e sim a Weimar clássica, que a gente já ouviu falar no Goethe, o escritor, e o Schiller, eles são considerados o iluminismo alemão, então eles moraram também em Weimar, tem o Bach, vários músicos. É uma cidade pequena com um lado cultural muito enorme. Então, olhando aqui esse mapa, por exemplo, os pontos azuis são relacionados à Weimar clássica e os vermelhos são relacionados à Bauhaus. Ou seja, isso que cada localização existe mais de um patrimônio. É o que é mais importante, é onde o pessoal vai para Weimar, os velhos, as crianças que vão para Weimar, claro, tem a Bauhaus, mas é o turismo, curiosamente, mais que movimenta mais. Então, mas o que a gente está falando aqui é de diferentes localizações. Então, como tu faz para andar do ponto A para o B, para o C, para o D, e como tu interage com esses prédios. Então, essa pesquisa, eu usei 2 tipos de protótipos. Um era baseado num padrão estabelecido pelo mercado, no caso, pelos apps da Alemanha, que lidavam com patrimônio histórico, e o outro foi baseado na literatura acadêmica. Como eu falei, foram 270 artigos, mais ou menos, que foram selecionados numa metodologia que corresponde à replicabilidade. Então, na verdade, eu consegui traçar 36 recomendações, eu não vou passar por elas aqui, eu só vou citar algumas para ter uma ideia de como é. Por exemplo, às vezes as pessoas querem botar, tem muita coisa para contar sobre a localização, então tu quer botar o máximo que dá de conteúdo. Mas, na verdade, quando tu lida com o app, tu está lidando com pessoas que estão andando na cidade. Então, tem que pensar no usuário andando pela cidade, usando o celular e interagindo com os lugares. Então, ele não tem tempo de ficar vendo muita coisa. Então, tem que fazer a coisa mais fácil para ser usada. Por exemplo, se a pessoa tem que
clicar ou tocar na tela mais que 3 vezes para achar informação, em termos de usabilidade, é horrível. Então, tem que pensar na tua navegação do jeito que, no máximo, em 3 toques, tu consiga a informação que tu quer. No caso de Weimar, eu quero saber o que tem para ver aqui, informação sobre o lugar. E também o menu principal, usa no máximo 5 elementos ali, incluindo configurações. Se tu quer botar mais, tem muita coisa para contar sobre esse lugar, tu pode usar esses 3 risquinhos, que é chamado de o menu hambúrguer. Então, tu pode usar isso para conteúdo que é extra. Também, deixando mais o design simples. O que quer dizer isso? Muitos apps de mercado eles usam uma foto de fundo, então tu não consegue ler o texto, não tem contraste ideal, principalmente quando tu estás andando na rua, lendo o celular. Então, mantenha mais, usa mais espaço em brancos. Quando tu faz espaço em branco em volta do texto, tu dá mais destaque para ele. O uso de ícones também reforça a comunicação, e também sempre usando como texto. Nunca considere que o usuário vai entender o teu ícone, então sempre ponha texto junto, faça ser bem claro, e divide bem os espaços que são clicáveis. Por exemplo, o turismo de patrimônio histórico na Alemanha tem 2 grupos bem específicos, uns são adolescentes, outros idosos. Então, também essa pesquisa considerou o uso de idosos, por exemplo, tem que ter mais espaço entre as coisas que são clicáveis, ter mais um feedback táctil. E outra coisa também que é bem legal tu incluir no teu design é uma mensagem de boas-vindas ou uma instruções de como funciona o app, principalmente se tens uma navegação diferente ou tens conteúdos que tu quer explicar melhor, então tu podes botar uma introdução com uma opção de não mostre essa tela novamente, e texto curto, aqui também é bem importante, na verdade, porque ele pensa, pô, Johnny, mas eu tenho um lugar que tem 300 anos de idade, como é que eu vou falar um texto curto? Quer dizer o seguinte, tu faz uma introdução, um parágrafo explicando o lugar, daí tu dá a opção da pessoa ler mais, porque às vezes a pessoa está andando pela cidade, tem 3 horas só para gastar naquela cidade, então tem que ser um pouco mais otimizado o tempo, então tu dá uma explicação, ó, aqui é o castelo tal, foi feito em tal, pum. Quer ler mais? Quero. Então, daí tu clica e lê mais. Se não, tá, eu não quero esse, passa para frente. Então, por isso que é importante usar texto curto nesse tipo de aplicativos. E outra coisa também é tours. A gente está falando de patrimônios históricos que são em diferentes localizações na cidade. Então, por exemplo, usar rotas. Mas, claro, usar rota é uma coisa, mas também oferecer tipos diferentes de rotas. Por exemplo, uma rota que tu faça em 1 hora, outra que tu faça em 3 horas, outra que, de repente, pode levar 2 dias. Tudo depende do perfil do turismo da tua cidade. Mas também sobre temas diferentes. Então, e tu pode dizer, ó, isso aqui tu vai andar 1 quilômetro, isso aqui tu vai andar 3 quilômetros. Também dá esse tipo de feedback. Daí a pessoa pode escolher, tem que dar 3 quilômetros, eu não quero. 1 quilômetro eu aceito. Quer dizer, pode ser todos os tipos. E outra coisa bem importante é customizar o máximo que tu puder, oferecer isso para o usuário. Por exemplo, a gente está falando de idosos, então tu oferece um jeito de repente fazer a fonte ficar maior, ou então tu usa GPS, tens um monte de tecnologia dentro dos celulares, então tu pode usar isso na tua navegação também. Tipo, eu quero fazer uma notificação quando estiver perto do lugar, o celular treme, por exemplo. Coisas assim que tu pode fazer e elas vão ficar melhores. Mas eu não vou me alongar nisso, como falei, mais de 30 guidelines, recomendações. Então, para quem quiser, tem um link aqui, que é um artigo que vai ser publicado esse mês, numa conferência na Espanha. Então, é onde eu peguei tudo esse conteúdo e botei em 10, 11 páginas. Mas vocês lembram que eu mostrei antes essa tela sobre parcerias que pode fazer, e que vai entrar no meu próximo assunto, que é sobre summer schools ou training schools. Esse mapa aqui das relações que eu fiz, se for só pegar a parte da Europa, tira a Alemanha e tira o Reino Unido, o resto tudo foram projetos de pesquisa de outros países que eu acabei participando. E na maioria deles eu fui pago para estar lá. Então, esse tipo de intercâmbio acadêmico também possibilita muito, principalmente na Europa, que é tudo baseado no fundo da União Europeia. Mas o que é isso que eu estou falando? Por exemplo, Summer Schools and Training Schools, escolas de verão, seria a tradução literal. Na verdade, são cursos que eles oferecem durante o recesso acadêmico,
que geralmente é de julho a setembro aqui na Europa. Então, tem dois tipos. O Reino Unido é bem comum oferecer summer schools, só que sempre são pagos. Tipo, se custa 1.200 libras uma semana. É um valor bem alto, na minha opinião. Então, claro, tu podes fazer, se dinheiro não é um problema. Mas tem outros que são baseados em projeto de pesquisa, como mencionei antes. Às vezes, uma vaga de doutorado também é relacionada a um projeto de pesquisa. Então, tem uns que são da União Europeia, que é EU-funded. Então, tu acha esses summer schools que eles têm um orçamento que, inclusive, eles dão dinheiro para os alunos. Por exemplo, às vezes acontece deles oferecer, a gente oferece hospedagem e comida, o resto é contigo. Tudo bem. Ou então, a gente te dá 1.000 euros e tu gasta como tu quiser durante 2 semanas. Tu pode morar num lugar barato ou caro, tanto faz, Airbnb. Então, esse é o orçamento e o que sobrar fica para ti. Esse, no caso, são os bem generosos. Mas sempre tem alguma coisa que tu pode ganhar. Ou então, uma vez eu vi um que era 2 semanas durante a Expo em Milão, que era sobre patrimônio histórico e espaços urbanos, e era 1.000 euros. E eu escrevi para ele, e não tinha bolsa nenhuma. Eu escrevi, olha só, pô, eu pesquiso sobre isso, mas eu sou estudante, não tem nenhuma bolsa, não tem nada. E os caras, então a gente dá uma bolsa de 1.000. Então já cobriu o custo da coisa. Ou seja, às vezes, quando tu não vê, às vezes tu pode perguntar não ofende. Então, mas o que eu quero dizer com isso é que tem muitas desses summer schools que são com esse fundo por trás. Então, tu podes participar deles e são bem legais porque geralmente são interdisciplinares. Muito dos que eu participei, por exemplo, eram relacionados ao urbanismo, que não tem nada a ver com a área que eu pesquiso. E às vezes eles querem isso, às vezes eles querem um antropólogo, eles querem um urbanista, eles querem um interface designer para fazer uns projetos. Então, tu trabalha uma semana e daí no final tu fez uma apresentação, o resultado desse projeto. Então, esses são os projetos que eu vou falar na sequência agora. São projetos de 1 a 2 semanas, todo mundo trabalhando em conjunto, e no final tu propõe a tua solução com um problema que eles botaram, um problema que eles querem solucionar. E só voltando aqui. Então, na verdade, tem alguns sites que tu pode pesquisar. Aqui são só exemplos, não estou dizendo que esses sites são os melhores. São só alguns exemplos de sites que põem. Nesses sites, por exemplo, tu pode achar uns que são pagos, outros que são de graça, tem um misturado. Mas também tu pode pegar no Google. Tu pode chegar no Google, pesquisar Summer School, You-Funded e Design, ou Media, ou outra coisa. Então, tem muitas possibilidades que às vezes não estão nesses sites. E às vezes eu acho também pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo meu networking, alguém fala, vai ter aqui um Summer School na Irlanda, quem quer ir, papapá. E assim vai funcionando. Então, é por isso que é importante tu criar esse networking, participar de grupos na internet. E informação nunca é demais. E sobre esses projetos, por exemplo, esse aqui foi um deles, que foi sobre Cultural Heritage. Na verdade, aqui eu estou fazendo um trocadilho com Heritage, que é com E, com AR, né, de Augmented Reality, que foi feito em 2014. Começou em Bruxelas e depois eu ainda consegui aplicar em outros países. Então, aqui, na verdade, era uma tecnologia, eles davam a ferramenta, que era o Wizard. Essa é a ferramenta que é baseada em Junaio, que depois foi comprado, se eu não me engano, pela Apple. E daí tu criava outro projeto. Então, eu criei esse projeto de herança cultural com realidade aumentada, baseado nessa ferramenta. Mas o projeto foi eu que criei. Então, às vezes, depende do Summer School, tem essas flexibilidades. Então, aqui era uma bolha, que tu entrava, que tinha uma posição GPS, e dentro dessa bolha tinha vários elementos flutuando em volta. Então, que podiam ser objetos 3D, podia ser áudio, vídeo, até tweets, ou texto. Então, algumas coisas foi aprendida nessa época. Tipo, aqui, por exemplo, tinha um avatar, eu montei um avatar que sempre dizia, o avatar fazia ação relacionada à mídia, no caso, aqui, esse exemplo aqui é o áudio, ele está escutando um fone, mas é uma figura da mitologia clássica, a descrição do que era, e no lugar aqui, no caso, era na Grécia, por isso que eu usei essa mitologia grega clássica. E foi aplicado em 3 cidades, e começou em Bruxelas, na Bélgica, depois foi para Volos, na Grécia, e depois em Bremen, que é uma cidade que eu tinha conexão, mas eu já estava morando em Weimar nessa época. E então, por exemplo, em Bremen,
é uma cidade, como falei, é uma cidade medieval, tem um estilo gótico, e também é bem famoso os músicos de Bremen, que é conhecido no Brasil como os Saltimbancos. Eu, quando fui para Bremen pela primeira vez, eu vi que era os Saltimbancos, pirei, que eu adorava esse disco quando era criança. Que é um disco do Chico Buarque, muito bom, para quem nunca escutou, eu recomendo. Então, na verdade, eram prédios históricos, com museus, atrações, e também esse lado de conto de fadas, que é bem importante na cidade, os músicos de Bremen, e depois disso é a cerveja Beck's, que vem também no Brasil, é de Bremen também. Em Bruxelas também tem um perfil parecido com Bremen, que são prédios históricos, mas também tem muita coisa de história em quadrinho. A Bélgica é bem famoso pelo Tintin e pela cerveja deles. Então, para quem gosta de história em quadrinhos, Bruxelas é a Meca. E também Volos, no caso, na Grécia era focada em prédios históricos, museus, e também a mitologia clássica, como os argonautas e os centauros, né, que são metade homem, metade cavalo. E é curioso ver isso. Eles diziam, os centauros são daqui. Eu pensava, era da cabeça de alguém que inventou, né, mas tudo bem. Pelo esporte, eu estou acreditando, vamos lá. E, então, por exemplo, na Grécia foi criado avatares usando mitologia clássica, mas também sempre fazendo a performance da mídia, ou então outras coisas. Por exemplo, em Volos, era a cidade, eu descobri só quando fui lá, era a cidade do Quirico, que é um dos percussores do surrealismo, que também é uma das escolas artísticas que eu gosto bastante. Então, foi bem legal descobrir isso. Então, foi usado em diferentes pontos na cidade. E no caso de Bruxelas, já como tem um lado de HQ, Tintin, etc., foi usado um estilo HQ, usando um personagem histórico, o Carlos de Lorena. E no caso de Bremen também foi usado os músicos de Bremen. Mas teve umas coisas que foi tiradas desse projeto, que é o uso de realidade aumentada, por exemplo. Ela consome muita bateria. Mesmo agora, claro, depois teve o Pokémon GO, que é um jogo de augmented reality, que ficou bem famoso, todo mundo usando. Os celulares hoje em dia estão melhores, tem mais bateria, mas mesmo assim, tu tens que ligar a câmera o tempo todo. Então, quando tu vai fazer um design baseado em realidade aumentada, tu tens que pensar quantas horas tu quer que a experiência dure. E pensar nisso. Outra coisa também é a posição GPS, que os satélites, eles sempre vão mudando um pouco de lugar. Então, os pontos que tu botava na cidade, eles tinham que estar pelo menos 10 metros de distância um do outro para não ter um ping-pong. Porque às vezes você pode estar aqui, às vezes está em outro lugar. Daí, claro, mas como é que faz para fazer na fachada do lugar? Então, tu não vai usar um GPS, tu vai usar um outro gatilho, outra coisa que vai abrir esse coisa. Por exemplo, pode ser um código, pode ser uma imagem que ele vai reconhecer e abrir. Mas usando GPS também tem que considerar isso, que as posições não são tão perfeitas assim. E para quem quiser saber mais, está aqui um link de um artigo que eu publiquei sobre esse projeto. E eu também tenho uma entrevista no YouTube que eu fiz sobre esse vídeo, está em inglês, mas é bem fácil de entender. E outro projeto, ainda dentro desse contexto de Summer Schools, que eu estava mencionando antes, que foi gestão de espaço público através de tecnologia da informação e comunicação, que é o Intermode. Esse foi, na verdade, no Chipre. O Chipre é um país que quase ninguém conhece. Na verdade, ele fica quase que no Oriente Médio, fica bem no final do Mar Mediterrâneo, quase em Israel, na verdade. E é um país que ele é dividido até hoje. Se a gente ver aqui no mapa, a parte marrom, escuro, ela é de domínio turco. É o Chipre do Norte, que apenas a Turquia reconhece. E a parte que é em bege e verde ali é a parte que é da União Europeia, que é a parte grega. E tem uma faixa que vocês estão vendo ali, laranja entre as duas, é uma faixa de exclusão, é controlada pela ONU, não pode ter ninguém ali dentro. E é tipo galera com metralhadora, pedindo passaporte para cruzar, poucos pontos, é bem marcante isso. E essas partes vermelhas, adivinha o que é? É Império Britânico. A Inglaterra tem até hoje lá as bases militares lá dentro, o que também é muito louco, né? É porque estrategicamente falando, ela está de cara para o Oriente Médio, então os britânicos não vão sair de lá tão cedo. Mas sobre o Chipre, por exemplo, esse era o fosso, que eles chamam, né, o moat, que aqui nesse desenho, ele é na verdade, do ano de 1570, algo assim, que foi feito durante a República de Veneza. Então, a República de Veneza, na verdade, não era só em Veneza, ela cruzou vários países. E, então, eles construíram essa fortificação, esse fosso,
E se tu vê aqui essa imagem desse círculo, tu vê que dentro tem uma faixa escura, mais ou menos, que na verdade essa é a área de exclusão. A própria capital, ela está dividida entre a parte grega e a parte turca. E o aeroporto ficou dentro dessa área. Então, para tu ir para Nicosia, tu tens que pegar um aeroporto até um voo até Larnaca, outra cidade, e pegar um ônibus até lá, que é bem louco, né? Mas, por exemplo, a parte de baixo é a parte grega, que foi onde foi realizado esse projeto. E esse projeto, assim, por ter essa divisão, não é uma coisa que tem uma unidade, esse fosso. Então, é por razões políticas, e é bem diferente. Tu cruza, um lugar é Turquia, tu cruza, outro lugar é Grécia. Radicalmente diferente. Então, acabou sendo meio largado. Então, tu vê ali nessas fotos, tipo, a galera usa como estacionamento, ali embaixo fazendo campinho de futebol, galera dormindo na rua, mercadinho. Então, desse projeto, falaram, pô, como é que a gente faz isso, resgatar isso de uma maneira mais organizada? Como é que faz uma participação mais organizada do uso público? Então, esse foi o tema que a gente teve que trabalhar durante aquela semana. A gente pensou daí, então, num serviço, tanto web quanto app, que pudesse reservar áreas e dizer, eu quero usar isso aqui para fazer uma apresentação, eu quero usar isso para fazer exercício, eu quero fazer não sei o quê. Então, tinham várias atividades que você podia escolher e reservava esse espaço por um determinado tempo por dia. Então, claro, isso aqui é só um mock-up, mas essa era a ideia, de tu poder escolher o lugar, dizer que tipo de atividade tu queria usar, o calendário. Então, foi um jeito que a gente encontrou em grupo de lidar com essa situação do espaço urbano. E tem um paper aqui para quem quiser ler mais sobre esse projeto. Está aqui o link, para quem quiser ler, você pode ver depois, não tem problema. Mas eu quero falar da parte que eu gosto mais, que é a parte final dessa apresentação, que é sobre comunicação visual urbana. Então, que não tem nada a ver tanto com interfaces, tem um pouco, mas é mais como a gente anda pela cidade e como a cidade fala contigo visualmente, que é através de pictogramas e ícones. E eu tenho uma fixação por esse tema. Eu sempre, toda vez que eu viajo, meus amigos sabem que quando eu estou viajando, quando aparece nas minhas mídias sociais um monte de foto de ícones. Até a minha esposa também, ela é acadêmica, então a gente sempre faz viagens separados. Às vezes ela faz um projeto em outro lugar, eu faço em outro. E toda vez que eu vou para um lugar diferente, ela sempre liga comigo e fala, por favor, não bate só foto de ícone, bate foto da cidade também. E eu tenho que me forçar isso, porque na verdade eu fico só coletando esse tipo de linguagem. Então, na verdade, o que é legal disso é porque alguns sinais são universais até um certo termo, que aqui, por exemplo, tu encontra, aqui, por exemplo, esse Portas dos Fundos ali, em Israel. Aqui no meio é um que eu bati em Pequim, então não precisa ler mandarim para entender que, pô, não joga lixo. Ou então esse outro aqui também foi em Israel, que é, pô, não pode fazer fogueira, não pode fazer camping, tu não precisa falar a língua para entender o que está escrito ali. Então isso é uma comunicação bem direta. Mas algumas, claro, são meio complicadas. Tipo, essa do carro aqui explodindo foi em Pequim que eu bati, e até hoje eu não sei o que significa. Até hoje eu não sei o que significa. Eu acho que deve ser coisa que cai da árvore no carro. Não sei, mas é muito louco. Ou então aqui esse outro em Tel Aviv também, que tinha um sistema de evacuação em caso de tsunami. Eu pensei, pô, nunca vi tsunami no mar Mediterrâneo. Então são contextos que tem que entender, às vezes é bem confuso. E também, às vezes, é preciso entender também o contexto cultural. Por exemplo, esse aqui da esquerda, que é um cara meio agachado, esse é banheiro na China. Na China, eles usam muito o banheiro que no Brasil se chama de banheiro turco, que é um buraco no chão. E eu diria assim, que esse é o padrão. Quando tu encontra privada como no Ocidente, essa é a exceção, às vezes. Então, tu vai visitar em lugares turísticos, esse é o banheiro que vai ter. Então, depois tu entende isso. Ah, tá. É um negócio para tu agachar. Ou então aqui, esse outro aqui, que é um public shelter, outro exemplo de Israel, que eu não vou entrar em mérito sobre os conflitos regionais aqui, mas é um fato que às vezes tem trocas de mísseis. Então, em Israel, às vezes tu encontra aí só public shelter em caso de estar vindo um míssil, que é uma realidade local, que às vezes pode te assustar ou tu tens que aprender a lidar. Ou esse aqui foi batido no aeroporto de Dubai,
E se tu pega aqui essa faixa do meio ali, tu vê que tem um minarete ali, tem uma mesquita, porque é um país muçulmano, e os muçulmanos geralmente têm que rezar várias vezes por dia. Então, até aqui no Reino Unido, todo aeroporto decente tem uma parte ecumênica dentro dos aeroportos, porque às vezes tem que se passar horas e às vezes está na hora de tu rezar, e é isso. Então, coisas que tu aprende ali, e também oferece chuveiros, e aqui, da direita, por exemplo, tu vê um pé lavando, porque no islamismo também, tu tens que lavar os pés e as mãos quando vai rezar, tens que se purificar. Então, é comum achar isso, para lavar os pés dentro do aeroporto. Então, às vezes, o contexto conta. Mas, claro, tem várias coisas, vários detalhes que fazem essa comunicação ficar melhor também. Por exemplo, aqui são alguns exemplos. Vamos pegar esse da frente aqui, o de cima de trem. Então, por exemplo, se tu não fala italiano e tu não fala inglês, tu vê esse primeiro ali alaranjado, que fala mind the gap between the platform and the train. Se tu não fala nenhuma das duas línguas, tu vai achar que é a entrada do trem, não diz nada para ti. Fala, tá, aqui que é para entrar no trem, é a plataforma. O segundo aqui também é italiano, daí tu já vê ali uma seta vermelha apontando para o espaço que tem entre as partes. Então, em termos de iconografia, em termos de pictograma, melhor, dá uma evidência para um detalhe. Ou então esse outro aqui é de Bruxelas, só mostra o símbolo de atenção, e a seta, esse último aqui é da Polônia, então é uważaj, que significa atenção. Então tu olha aquilo, tu fica até com medo, mas é isso, tu entende a mensagem. Mind the gap. Aqui no Reino Unido a galera só escreve no chão, mind the gap, o que em termos de comunicação eu acho péssimo, porque se tu não fala inglês, tu não vai entender o que é mind the gap. Outra coisa também, aeroportos, sobre conexões. Claro, às vezes tu usa dois. Esse segundo aqui, amarelo e preto, eu acho que é de Guarulhos, se não me engano. Ou seja, um avião apontando para o outro, uma mensagem bem clara. Tipo, óbvio, é para trocar de avião, fazer a troca. Mas aqui, por exemplo, nesses dois que estão maiores, tu vê detalhes. Por exemplo, o avião que está descendo, aparece até as rodas do avião. Ou seja, já é um detalhe que enriquece mais e tu sabe que um está descendo enquanto o outro está subindo. É a mesma mensagem, mas esses detalhezinhos fazem ficar melhor. Ou então tem outras coisas outras soluções que tu pode fazer também que vai ficar menos ofensiva. Por exemplo, vaga de idoso. Geralmente esse é o símbolo que se usa, né? Um boneco com a bengala. Mas pensa bem, no público idoso, é a minoria que usa bengala. E vamos dizer, tem muito idoso que tá cheio de saúde, fazendo exercício. Então, imagina, tu olha isso e fala, pô, por que estão botando eu como um deficiente? Que eu tenho uma desabilidade. Tem algum jeito melhor de fazer isso? Tipo, claro que tem. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de como tu lidar, por exemplo, dizer, ó, essa vaga é preferencial, ou tal. Por exemplo, esse aqui até, se eu não me engano, esse aqui eu bati no Imperatriz, ali da Expressa Sul, se eu não me engano. Então, eu achei ótimo. Eu achei, tá ali um personagem assexuado com o número 60 mais, acima de 60 anos. Perfeito. Tu fala, ó, isso aqui é para cima de 60 anos, e é isso. É um jeito mais elegante de tu lidar com uma situação dessas. Outra também tem casos em que as placas também se tornam parte de domínio público. Tipo, esses exemplos aqui são em Florença, na Itália, e é onde tem bastante, claro, não é só em Florença que tem isso, tem várias cidades que também fazem coisas parecidas, mas todos os símbolos têm adesivos que a galera vai botando, artistas, e vão fazendo ficar mais divertido, e é parte do turismo. Então a gente está falando de Florença, que é o berço do Renascimento, mas tem esse lado de arte contemporânea pública, vamos dizer assim. E se fosse, por exemplo, fazer aqui em Derby, por exemplo, eles iam chamar a polícia, eu acho, que aqui os, tipo, ó, estão vandalizando as nossas placas. Então, ou seja, é uma questão cultural também em cada lugar. E o Covid, embora seja horrível em termos de design, também é bem legal. Do que tu pode achar nas cidades, elas vão mudando o espaço urbano. Tu vai vendo, mantém a distância, 2 metros, pode sentar no banco, não pode, sempre isso. Ou então o símbolo de álcool gel na mão. Até esse do meio que tentaram fazer, esse lado só vai, esse lado só vem, claro que não funcionou. O Reino Unido às vezes é meio bagunçado. Mas eu não sei como é que está no Brasil, mas eu acredito que é o mesmo. Eu não pude viajar por causa da pandemia. Mas alguns amigos me mandam imagens. Mas também tem outro jeito de tu fazer isso. Ok, a gente está falando uma coisa que é extremamente depressiva, que é uma pandemia, a gente está morrendo, mas tem um jeito que tu pode fazer isso ficar um pouco mais leve,
por exemplo, esse tipo de sinal aqui que tu encontra, espera aqui, por favor, pare aqui. Até um exemplo também, até do jeito que tu também lida muito com a cultura. Por exemplo, aqui na Itália tá dizendo aspetta qui, né? Espere aqui. Na Alemanha é tipo, tenho certeza que tu estás mantendo a distância. E aqui na Inglaterra já tem o please, já tem o por favor antes, por favor, pare aqui, por favor. Também são nuances da comunicação. Aqui é muito mais polite. Então tem um jeito de fazer isso também ficar mais divertido. Por exemplo, aqui quem acompanha futebol deve conhecer o Leicester City, que é da primeira divisão aqui do Premier League. Inclusive, essa semana está em primeiro lugar na tabela do campeonato, que o símbolo deles é uma raposa, e a cor do time é azul. Então, aqui embaixo, eles botaram, mantém uma raposa de distância. E outra coisa também aqui, um esporte que é bem popular é o rugby. Então, no caso de Leicester, é o Leicester Tigers. Então, eles botaram, que mantenha um tigre de distância. Ou então, aqui em Derby, eles botaram isso no chão, tipo, por favor, fique 2 xícaras de chá à parte. Eles usam o termo brew, que é de braçagem, para fazer cerveja, mas também se usa como verbo para fazer chá. Então, fique 22 chás de distância. Ou então aqui, fique 286 batatas fritas de distância. Até uma curiosidade linguística é que aqui, batata frita, tu não fala fries, isso é americano, aqui tu fala chips. E o chips brasileiro, aqui tu fala crisps. São curiosidades da língua. Ou então aqui, I Love New York, é um clássico do design. Fizeram uma versão com a máscara, mostrando que, tu pode continuar amando New York, mas use a máscara. Ou então, convocando as pessoas a combaterem um vírus. E também isso, não só no espaço urbano, mas também acaba, sobre o Covid, no caso, acaba indo também para o espaço virtual. Por exemplo, esse primeiro aqui, que é o Space Invaders, que é um jogo de Atari, que é dos anos 70, 80. Então, aqui sempre eles usam essa campanha Space Invaders, tipo, tá invadindo meu espaço, principalmente no trânsito, tipo, alguns ônibus usam isso atrás, don't be a Space Invader, tipo, mantenha a distância. Então, eles usaram isso também, usando essa analogia da campanha de trânsito, para saúde. Aqui o NHS é o SUS daqui, que é de graça, que é outra coisa também a se considerar quando vai procurar um país para morar, como é que é o plano de saúde do país. Na Alemanha, o ensino é grátis, mas a saúde é paga. E se tu tens acima de 30 anos, tu vai gastar uns 300 euros por mês de saúde. E aqui, no caso do Reino Unido, é caro, mas a saúde é de graça. Então, esse outro aqui, que é uma campanha da União Europeia, que é Better Together, que é sempre 2 coisas que vão lidando, assim, que tipo, a pessoa e poder viajar para os países, coisas que, benefícios da União Europeia, e aqui eles usaram esse Better Together, no caso, mãos e lavar, usar o sabão. E, claro, também emojis, todos os aplicativos também já tem uma sua versão emoji, que é um jeito de lidar, fazer a comunicação ficar mais abrangente. Ou então aqui outra campanha do The Five, que é só usando 5 emojis, que é sabão, lavar, medir febre, manter distância e ficar em casa. Até sobre emojis também é um tema que eu gosto bastante, inclusive eu estou escrevendo um capítulo de um livro que vai ser lançado daqui para frente, que é sobre o uso de emojis. E, claro, a gente está falando de intervenções sobre o Covid, que foge um pouco da comunicação urbana, mas também está relacionado, é como tu usa o espaço público, que pode usar de outras maneiras. Por exemplo, essas praias aqui é no sul da França. E, por exemplo, poderia ser uma solução aplicada em Florianópolis. Tipo, teve a semana passada ali o caso da ex-RBS, agora esqueci como se chama agora, que foi lá filmar e foram agredidos no Campeche. Então, de repente, se tivesse o sistema assim na praia, poderia ficar claro, tipo, faz o que tu quiser aqui dentro e é isso, não sai daqui. Pode ser. Ou então esse outro aqui, à direita, é um caso de Portugal. Em Portugal, já faz 12 anos, eles têm um sistema online das praias, que fala a temperatura da água, que em Portugal o mar é super gelado. Então, diz a temperatura da água, condições do vento, algumas coisas assim. Mas também tem a questão eles usaram esse app e modificaram, fizeram uma versão dizendo também a concentração urbana. Então, como é que
está a aglomeração em cada praia, ou seja, eles pegaram um sistema que é existente e adaptaram para o Covid, que também pode ser uma ideia bem boa para Florianópolis. Né? Ou então aqui, esse exemplo aqui é de Nova York, fizeram círculos nos gramados, então, tipo, tá, é bem claro isso, visualmente é bem claro o que tem que se fazer. Ou então, nas igrejas em Berlim, botaram um símbolo de sim, não, ou então, vai, tudo isso. E outra coisa também, pensando em navegação urbana, que eu acho bem interessante, é como esquema de wayfinding, como tu vai achando os lugares. E, por exemplo, esse aqui, todos esses exemplos aqui são de metrôs na Europa, o que é muito louco, por exemplo, assim, um esquema de comunicação. Por exemplo, aqui está esse U azul é da Alemanha, que é U-Bahn. Se tu nunca foi para a Alemanha, tu não fala alemão, tu olha esse U azul, tu não sabe que é metrô. É horrível esse sinal em termos de comunicação. Na França, tudo bem, às vezes tem esse M, ou então está escrito metro, então tá, é isso. Ou então esse outro aqui, o do meio, foi em Varsóvia. Eu estava andando, procurando o metrô, eu olhei essa estrutura mesmo, já fazia um M gigante com o símbolo M, e falei, é metrô, é óbvio. São Paulo, aqui esse exemplo, eu acho bem complicado isso, para mim parece um elevador, assim, esse símbolo, uma seta para cima e para baixo. Então, tipo, se tu é um turista, tá, em São Paulo, tu vai entender que isso é um metrô. A mesma coisa no Reino Unido aqui, o underground é um clássico do design, blá, 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 mas em termos de comunicação do dizer que é, eu acho bem ruim, só diz underground, que é uma palavra que só se usa no Reino Unido. Então, tipo, em termos de comunicação, tem espaços para tu lidar com isso. E como eu falei aqui, o Reino Unido é muito da letra, da palavra, tipo look left, look right, né, que aqui o trânsito é invertido, mas se tu não fala inglês, tu passa desapercebido por isso. Então, talvez qual fosse a melhor solução em termos de comunicação urbana? Poderia ser esse último exemplo aqui, que se eu não me engano é na Holanda, que é uma luz vermelha. Claro, tem a questão de daltônico, luz vermelha e verde e tal, coisas que também tem que ser pensadas para funcionar. Então, eu poderia ficar falando horas sobre isso, então eu vou encerrar aqui, mas eu quero dizer que eu tenho um artigo também que eu falo dessas coisas do ícones com pictogramas em espaço público, e é em português, eu fiz para a Associação Nacional de Editores de Revistas em 2018, então está aqui o link para quem quiser ler esse artigo, e eu quero dizer muito obrigado para vocês, e eu poderia falar sobre horas sobre isso, mas espero ter dado algumas ideias, espero ter dado algumas luzes para quem quer pesquisar fora ou quer pesquisar sobre esses assuntos. Quem quiser me encontrar aqui, está aqui os meus contatos. E se alguém tiver alguma dúvida em questão a projetos ou sobre outros assuntos abordados ou quiser compartilhar sobre outros projetos, fique à vontade em me adicionar em qualquer desses canais que estão na tela. Obrigado mais uma vez e espero continuar essa conversa. Um abração a todos.